O Flávio é capaz de ser eleito no primeiro turno. Por qualquer prisma que se analise, qualquer resposta é especialmente nesse momento lastimável, uma vez que, conforme antecipado pela revista Veja, a próxima pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas pode trazer um dado politicamente explosivo. Né? Ou, com esse movimento, ele está tentando neutralizar qualquer hipótese jurídica de reconhecimento de campanha antecipada para o seu principal oponente, que é o presidente Lula. Ou seja, vai ficar elas por elas. O que é uma bosta. Por quê? O Lula fora da campanha, o Flávio é capaz de ser eleito no primeiro turno. Por qualquer prisma que se analise, qualquer resposta é especialmente nesse momento lastimável, uma vez que, conforme antecipado pela revista Veja, a próxima pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas pode trazer um dado politicamente explosivo. Flávio Bolsonaro à frente de Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto. Para o especialista em opinião pública Mauro Paulino, o avanço não surpreende. Aspas para o Mário Paulino. A evolução das intenções de voto em Flávio vem crescendo ininterruptamente. Fecho aspas. Segundo ele, trata-se de um fenômeno impulsionado pelo poder de transferência de Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro. Um poder que é descrito pelo cientista político como inédito e impressionante. E às vezes, Rubinho, é preciso lembrar o óbvio, especialmente para os aloprados do PL do Valdemar de Costa Neto. E a fábrica de votos se chama Jair Messias Bolsonaro. Pois é, Pavinato, eu concordo que o dono do bolsonarismo, quem representa o bolsonarismo, eu não vou dizer dono, é o Jair Bolsonaro. Ele é o criador de tudo isso, é o pai de tudo isso, e eu entendo que o legado dele tem que ser preservado, a imagem dele tem que ser preservada, e a luta que tem que ser feita agora por todos é para que ele seja retirado do sequestro que ele se encontra e colocado o mais rápido possível em domiciliar. Sendo que nem em domiciliar deveria estar, porque na minha leitura, tudo isso é um teatro construído para afastar o presidente Bolsonaro das eleições de 2026. O que querem esse ano é que ele não participe ativamente, porque sabem que o apoio do Bolsonaro é uma máquina de eleger parlamentares, de eleger senadores, de eleger governadores. O apoio do Bolsonaro direto muda toda a eleição. E eu vejo que toda essa celeuma criada hoje, ao redor disso, você bem relatou aqui na introdução, se dá justamente pelo fato de que o Bolsonaro não pode vir a público e acabar com qualquer questionamento. Exatamente. Ele não pode aparecer e falar, peraí, não existe problema, o caminho é esse e vai ser feito dessa maneira. Ele não consegue abençoar alguém, ele não consegue pacificar, ele não tem sequer a possibilidade de organizar uma reunião com seus filhos para conversar sobre os planos dele. E na minha leitura isso demonstra a gravidade e o dolo do que foi feito contra o presidente Bolsonaro, com o único intuito em todo esse circo armado, de afastar ele da eleição. Se nós temos essa discussão, se existe essa celeuma, se tem-se esse imbróglio de um lado ou de outro, de pessoas que, de certa maneira, estão próximas ao Bolsonaro, é porque isso foi dolosamente criado pelo consórcio lulopetista para impedir o Bolsonaro de participar ativamente das eleições. E não digo nem como candidato, que é o que deveria ser pelo justo, mas como pensador, como player político, para, de certa maneira, coordenar o que está acontecendo. E isso mostra a gravidade. A galera fala tanto em democracia, a esquerda enche sempre os pulmões para bradar sobre democracia. Eles esquartejaram, aniquilaram toda a democracia, todo o processo democrático, a partir do momento que, em um processo fantasioso, tiram o principal expoente da direita das eleições. E o amarram de tal maneira que ele não pode sequer organizar
em que rumo vai ser dada as eleições. Agora, Pavinato, se me permite, qualquer argumento de campanha antecipada foi estraçalhado pelo Lula no Carnaval. Foi. Aquele desfile de escola de samba Sem dúvida. é uma peça publicitária que passou por 1 hora em TV nacional, em rede aberta, falando o número, cantando jingles, ostentando a imagem do candidato do PT, contando a história da maneira que eles queriam contar, pago com dinheiro público. Ah, mas o Lula assinou o cheque. Ainda veio a público hoje. Com ingerência da Janja, com ingerência da com Janja. gasto da FAB, com reunião no Palácio do Planalto, reunião com a Gleisi Hoffmann e o escambau. Exato, isso é uma peça de campanha. Assim, desenhada, montada, planejada e com risco calculado. E o refrão do Samba Enredo, eu fui ver, fui assistir. Você teve o desprazer de ver isso? Fui assistir, fui acompanhar. Porque não podia deixar de acompanhar uma merda dessa. O refrão do Samba Enrego, não é enredo, no caso era Samba Enrego. Era o final do jingle de campanha do Lula em 2022. Quando você assiste lá os artistas, lá, o Chico Buarque, aquela que morreu lá, Preta Gil, o Caetano, né? Todo mundo lá fala assim, eles acabam o jingle, né, que é a campanha Brasil sem medo de ser feliz. E acaba, entra o batuque, olê, 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 olá, lula, lula. Botaram isso aí. E esse refrão foi cantado na festa de fim de ano, agora em dezembro, no jantar do Prerrô. Como é que eles já sabiam? Como é que já tocou lá? Eu aposto com você em público aqui. De maneira direta ou indireta, isso vai ser deliberadamente usado pela campanha do Lula nas eleições. Eles vão utilizar algum trecho, um pedaço da música para ativar a memória das pessoas com relação a isso. E aí a gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi impedido em 2022 de usar imagens de uma manifestação, da manifestação do 7 de setembro. Ele foi impedido de usar isso durante a campanha. Não tinha dinheiro público, não foi pago de recurso público, não foi transmitido como uma peça publicitária por ele não pode veicular, mas eu já me antevenho. O Lula usará e não será impedido. E é por isso que eu fico puto da vida aqui, quando vem um aliado do Bolsonaro, porque ninguém tem dúvida, tá? Eu acompanho o Gilson, eu respeito o Gilson, acho o Gilson um cara do bem. Conheço-o. Ele é um aliado do Bolsonaro, ele é amigo do Jair, ele é amigo do Flávio. Mas quando você tem essa bomba, essa dinamite perfeita à candidatura do Lula, que é a campanha antecipada do Carnaval, foi o maior crime eleitoral da Terra. Você estragar esse momento, dragando o oponente do Lula, que no caso, neste momento é o Flávio Bolsonaro, há uma situação semelhante, porque foi o Gilson que pediu, não tem responsabilidade de terceiro em campanha antecipada, mas é a partir do momento que o Flávio Bolsonaro grava um vídeo com o Gilson, a justiça, a gente sabe como funciona no Brasil. A esquerda pode tudo, a direita não pode nada, vão dizer que isso é um endosso, não vão? Mas eu acho que esse é justamente um ponto. Na minha opinião, Pavinato, foi até um teste que o Flávio quis fazer nesse momento de pré-campanha. Porque se você for bem no rigor da lei, do jeito que essa lei eleitoral, que é um balaio de gato com 760 artigos que ninguém entende, e, na minha opinião, nenhum prefeito, governador ou presidente, ou até mesmo senador, se elege sem ter incorrido em algum erro nessa lei. Veja aquela juíza do Mato Grosso que nem assumir conseguiu, fizeram uma nova eleição, o Deltan Dallagnol, e vou ficar citando a noite inteira um monte de pessoas que viu o problema na justiça. Essa legislação é uma vergonha. Não tem artigo absoluta de lei que pudesse caçar a lei... o Deltan. Não tinha artigo na lei que pudesse caçar o Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, é preso político.